Boa noite, boa tarde e bom dia a todos os amigos da Suíça, do Brasil e do mundo. Em nome da Federação Espírita da Suíça, damos as boas-vindas novamente ao nosso segundo Congresso Espírita da Suíça. E para dar continuidade, nós passaremos agora a palestra representativa do Conselho Espírita Internacional Perseverança do Servidor, com Jussara Korngold. Jussara Korngold é a primeira mulher a assumir a direção do SEI, Conselho Espírita Internacional, como secretária-geral. Foi eleita exatamente após o último Congresso Espírita Mundial, realizado no México, onde viveu um dos luminares intelectuais mais expressivos da história da Nova Espanha ao final do século de ouro, a nossa amada Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de la Cruz foi alma pura e corajosa, que dignificou a mulher em suas poesias e abriu caminho para que a mulher se conscientizasse que tem o direito de estudar e de ser admitida no mundo com a igualdade de direitos que Deus dá a todas as criaturas. Jussara Korngold é também presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York, palestrante, escritora e tradutora espírita. Atua na área assistencial em favor da infância desfavorecida no Brasil, tendo o cargo de diretora executiva da Associação Saúde e Criança New York. Jussara é também líder de projeto do grupo Mulheres do Brasil em Nova York, na área da saúde. É com muita alegria que passamos a palavra agora à nossa estimada irmã e amiga Jussara Korngold. Olá, gostaria de saudar a todos nos diversos horários que nós nos encontramos devido ao fuso horário. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje juntos para realizar esse trabalho junto com vocês, junto com esse movimento maravilhoso que é feito de dedicação, de trabalhadores realmente comprometidos e sérios já há muitas décadas em terras da Suíça, aonde eu sinto assim tanta afinidade. Já tive oportunidade de visitar algumas vezes, espero poder retornar em breve. É muito importante realmente essa iniciativa, essa continuidade de trabalho, principalmente nos dias de hoje, onde nós vemos que a sustentação que cada um de nós tem recebido justamente pela oportunidade de nos conectarmos pelos laços de afeto, de afinidade, os laços do coração, não importando mais onde nos encontramos fisicamente. O que importa, né, aonde está o nosso coração, aonde está o nosso pensamento. Então, gostaria de parabenizar a este segundo congresso, a todos vocês, e dizer da honra de poder estar junto e poder saudar todos vocês, por quem eu tenho tanto carinho. A temática deste congresso hoje, a respeito da depressão, né, vencendo a depressão, ela é muito importante para nós também quando falamos a respeito da vida, da dedicação do servidor. Então, a nossa abordagem hoje vai ser toda em torno dessa colocação, dessa situação em que nós, servidores de boa vontade, nos colocamos face aos inúmeros desafios que nós encontramos. Então, por isso, perseverança do servidor é muito importante para todos nós. E nós vamos estar baseando as nossas reflexões hoje na mensagem que temos recebida e publicada em O Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito Verdade, e depois a respeito
dessa mesma temática, uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Mas só para nós introduzirmos e darmos uma noção para aqueles que ainda não conhecem um pouco a respeito do Conselho Espírita Internacional, brevemente nós vamos dizer algumas palavras que vão completamente de acordo com a nossa proposta de hoje. Desde a fundação do SEI, já há 29 anos, o ano que vem estaremos celebrando 30 anos da existência do SEI, que foi formado pela iniciativa de alguns países, e em Madrid, na realidade, foi a sua formação, querendo realmente que ela fosse, como é até hoje, um organismo sem fins lucrativo, para promover a união no âmbito mundial de todas as entidades representativas, num esforço realmente de união e unificação. A missão, nesse momento, desde da sua formação, sempre será ao de procurar unificar o movimento espírita. A visão é ser reconhecido como uma entidade ativa que vai promover essa união, unidade doutrinária, qualidade no movimento. Para isso, a gente trabalha desde o momento de conscientização, de união solidária e fraterna dos espíritas, das instituições espíritas, promovendo o estudo e promovendo a paz e a prática da caridade espiritual, moral e material. Isso, como nós compreendemos, é assim, pode ser um projeto muito ambicioso, ele é ambicioso porque ainda encontra obstáculos na nossa própria pessoa, nas nossas próprias disposições interiores, advindas da nossa imperfeição, das nossas inferioridades, mas que, sem dúvida alguma, estaremos vencendo. E quando falamos a respeito desse perseverar do servidor, o que somos nós como servidores, né? Vem essa mensagem maravilhosa, né, de o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os obreiros do Senhor, quando começa no capítulo 20 a falar dos trabalhadores da última hora, essa mensagem que nos mostra a importância de nós chegarmos lá, de nós adquirirmos o conhecimento, adquirirmos o entendimento, não importando necessariamente o tempo que levamos, mas aproveitando o tempo que temos. Essa mensagem, ela é assinada pelo Espírito Verdade, foi recebida em 1862 em Paris. E nós entendemos já em várias publicações, né, que temos do próprio Kardec, na Revista Espírita de março, junho de 62, no Evangelho, né, no capítulo 6, mensagem que também se encontra no Livro dos Médiuns, onde Kardec inclusive fala que aquela mensagem particular foi recebida por um dos mais dedicados trabalhadores que havia ali na sociedade parisiense de estudos espíritas, na Revista Espírita de dezembro de 64. Então, são várias essas mensagens e que dão realmente para nós a indicação de que esse Espírito Verdade é Jesus. Afinal de contas, né, foi Jesus mesmo que nos falou, né, que ele era o caminho da verdade e da vida. Então, essa maneira como ele se denomina, como ele vem e traz essas mensagens, são de extrema importância para nós, e nós compreendemos que, na realidade, quem nos fala é Jesus. Então, nessa pequena mensagem que depois vem e fala dos trabalhadores da última hora, as instruções dos espíritos dos últimos serão os primeiros, e até aí, eu falo, às vezes nós espíritas podemos ficar numa posição muito confortável, porque a gente fala, ele está falando de maneira genérica, né, aqueles trabalhadores dos primeiros tempos, dos tempos apostólicos, e últimos serão o primeiro, mas aí vem uma mensagem, né, que é de número 4, dentro desse capítulo, que ele fala sobre a missão dos espíritas. Aí não deixa a menor dúvida que está se dirigindo a nós.
Estão dizendo mais ou menos assim, né, na nossa interpretação. Se vocês acharam que nós não estávamos nos dirigindo particularmente a vocês, a este grupo que agora recebe a terceira revelação, nós estamos falando com vocês, né? E vem coroar esse capítulo explicando e falando o que é o obreiro do Senhor. Quais as características para que nos tornemos verdadeiramente obreiros? E como nos manter, né, nessa perseverança do servidor, né? Então, já em 1862, Jesus vem e diz que o tempo se aproxima em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, que ele mesmo nos trouxe, né? Dizendo, inclusive, na mensagem de Item 4, já não escutais o ruído das tempestades que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas. Bendizei o Senhor, né? Bendizei o Senhor, e não vos assusteis, porque as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Então, nós vemos assim, que se ao mesmo tempo nós estamos passando por todas essas comoções, por todos esses desafios que nós vemos cada vez mais se multiplicarem ao nosso redor, ao mesmo tempo, se as línguas de fogo estarão conosco, elas estarão nos auxiliando em toda a obra que estivermos realizando verdadeiramente em nome do Senhor, verdadeiramente com o intuito de disseminação dessa doutrina libertadora e transformadora. Continua essa mensagem dizendo: felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro motivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem esperado. Toda vez que eu leio essa passagem, e hoje eu acho muito apropriado nós estarmos fazendo essa referência também, eu me lembro demais do nosso querido e saudoso Nestor Mazotti. Ele adorava falar essa parte: felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro motivo senão a caridade. Falava com aquele seu jeito, com a sua voz conciliadora, mas nos alertando, como nos alerta até hoje, sem dúvida alguma, da espiritualidade, para compreendermos o que significa esse trabalho, o que significa essa caridade, por exemplo. Muitas vezes nós pensamos em caridade só de maneira muito genérica. Então, como é isso, né? Trabalhar sem desinteresse, eu entendo. Significa não pensar só em mim, não pensar no egoísmo, mas mesmo compreendendo, nós sabemos da dificuldade que é trabalhar sem o egoísmo, já que o egoísmo é colocado como sendo uma das chagas da humanidade. Então, ainda que nós compreendamos, né, pelas vias do intelecto, na hora de nós praticarmos, sempre temos alguma dificuldade justamente pelos empecilhos das nossas próprias fraquezas. Mas a caridade, nós pensamos, não, caridade é fazer o bem ao outro, seja o bem material, seja ofertando um prato de comida, algumas maneiras como nós podemos pensar. Mas aí, essa caridade que nós estamos falando aqui, que o Espírito Verdade fala aqui, dirigida aos trabalhadores, aqueles que foram convocados para esta luta em nome da verdade, do Espírito Verdade, ele está falando em relação à caridade com as fraquezas humanas. O não julgar, o não atirar a primeira pedra. Não atirar a primeira pedra foi um ato de caridade. Quando Jesus nos fala que não condena o pecador, mas o pecado, imagine Jesus naquele momento, como foi tocado de compaixão e num ato de caridade, não para salvar simplesmente o corpo físico daquela que estaria sendo apedrejada, mas especialmente para salvar o seu espírito, pela lição de exemplo
que Jesus teve a oportunidade de dar naquele momento, não só para ela, mas para aqueles que estavam lá também. Para que ela tivesse tempo de refletir, que repensasse as suas escolhas, os seus comportamentos. E quando nós estamos falando dessa caridade entre nós espíritas, significa nós compreendermos que estamos longe de sermos trabalhadores realmente equipados para realizar essa tarefa, que não possuímos fraquezas. Então, são muitos que a gente vê falando, mas aquela pessoa, mais esse, mais aquele, apontando os erros, apontando os defeitos que todos nós trazemos. Então, é essa caridade, no momento em que estamos trabalhando juntos, é de dizer, você está com dificuldade nesse momento, nesse trabalho, na resolução desta situação? Deixe-me unir esforços a você para que também possamos lograr juntos esse trabalho. É por isso que ele diz aqui, felizes os que houverem ditos a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Não adianta a gente estar querendo fazer todo mundo separado aí, cada um montão do seu lado, quando a gente unido podia estar fazendo um montão muito melhor, trabalhando junto, não tendo tanta canseira, não ficando perdendo tempo na crítica daqui, na crítica de lá, mas unir forças, porque a causa não é nossa. O trabalho final não nos pertence, pertence a Jesus, pertence a nosso Pai. E aí ele diz, o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores e que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Gente, como a gente esquece disso? Mas ao mesmo tempo é tão lindo, é tão sublime, porque ele vem e fala, vinde a mim, vós bons servidores, da mesma forma como ele se dirigiu a nós, quando nos diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então nós vemos que Jesus aqui apresenta a solução do seu exemplo, do seu caminho, para os momentos de servir, para os momentos de dores, para os momentos de glorificação. Que é isso que nós temos que nos conscientizar, impor silêncio aos nossos ciúmes, às nossas discórdias. Existem muitas disputas, não só, obviamente, no Espiritismo, isso infelizmente faz parte da natureza humana, nós vamos encontrar em diversas outras organizações, mas nós que estamos recebendo com tanta clareza esses esclarecimentos, é difícil, mas por que nós vamos nos deixar invadir por sentimentos tão perniciosos para o nosso progresso espiritual em relação a essas emoções que nos distanciam do amor do Cristo, que nos distanciam da realização, que nos impedem de realizar a obra, porque aqui, agora, se fosse uma coisa pessoal, é triste, é doloroso, mas segue sem causar prejuízo. Mas aqui, como diz Jesus nessa mensagem, pode, inclusive, danificar a própria obra, né? Tem aquela mensagem na Revista Espírita de 1863, acho que o ano é março, aonde Kardec fala sobre os falsos irmãos e os amigos inábeis, aonde ele coloca assim que os amigos inábeis, aqueles que às vezes agem nessa intemperança, achando até dentro de um personalismo que estão produzindo bem, como já nos disse uma vez Divaldo, né? O inferno tá cheio de gente que foi pelo caminho do céu. Então, nessa vontade de acertar, mas colocando o nosso personalismo, nós podemos sim nos equivocar em nossas escolhas, né? Por isso é que nós não jamais poderemos
nos colocar, vamos dizer assim, ou interferir com a lei do progresso. O progresso irá acontecer, mas nós podemos sim retardar este progresso. E a responsabilidade é nossa. Imaginem nós retornarmos ao plano espiritual, sabendo que não só não auxiliamos no progresso, mas ainda contribuímos para que esse progresso fosse retardado. Então, não há mais espaço para nós, para esse trabalhador que persevera, esse servidor que persevera, deixar com que isso aconteça. Como diz a mensagem, alguns ainda equivocados, né, crendo e muito mais afeitos às aclamações, a adoração exteriores, do que realmente compreender que o templo de Deus habita em nossos corações e que nós temos que ter esse templo iluminado, arrumar a casa como se fôssemos receber o hóspede mais ilustre que jamais receberíamos, que é o próprio Deus, nosso Pai, não é verdade? Então ele diz aqui: o Senhor, porém, dirá: por que implorais graças se não tivesses piedade dos vossos irmãos? Se neste momento em que nós vemos aqueles nossos irmãos em queda, nós não vamos lá ajudar e vamos continuar seguindo num momento de crítica, de dissensão, se não os amparamos, se estamos mais em busca das recompensas imediatas, quando a gente até fala: não, mas não me importa, mas importa sim, porque no íntimo de nós mesmos nós sabemos, e o Pai Criador obviamente sabe, e eles nos dizem: já recebestes a recompensa. Não vos cabe mais nada pedir quando está procurando realmente as satisfações ainda da própria matéria. Lembremos quando Jesus nos disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então não é mais uma questão das palavras, que muitas vezes sai assim com aquela eloquência, né? Com as palavras tão bem elaboradas, mas que vem completamente destituídas daquele verdadeiro doar, né, o doar de si mesmo. E nos adverte que Deus está, neste momento, fazendo o censo dos seus servidores fiéis. Nós não temos máscaras para Deus. Não é colocar um sorriso na boca, falar algumas palavras que parecem até gentis. Nós não temos máscaras. Não tem como nos escondermos na pretensão de crermos que estaremos enganando a espiritualidade maior. E é nesse momento que às vezes nós pensamos como fica difícil para o servidor ter que percorrer esse caminho, perseverar nesse caminho, quando encontra tantos obstáculos. Obstáculos que chegam dentro da própria comunidade, né? Era o nosso amigo querido Raul Teixeira mesmo que falava também, que repetia essa frase, né? Que o espiritismo também será aquilo que os espíritas fizerem dele. Me lembro de ter ouvido também de sua boca essa frase que é de Leon Denis, se não me engana aqui pela memória. Mas é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então não é a aparência do trabalho, não são as horas do trabalho, mas a qualidade daquilo que estamos fazendo, aquele trabalho de abnegação, aonde impomos silêncio as nossas más inclinações, as nossas imperfeições, deixando de lado ciúme e discórdia. E aí, Dr. Bezerra de Menezes, né, através do médium Divaldo Pereira Franco, numa reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, que foi feita em Brasília em 2015, ele, através da psicofonia, traz essa mensagem que nós vamos refletir agora justamente
justamente por estar completamente de acordo em relação à nossa temática de hoje. Mas gostaríamos antes de trazer assim uma curiosidade, né? Tanto o Dr. Bezerra de Menezes quanto Allan Kardec tiveram para a sua atuação, né, como espíritas dedicados apenas 14 anos, né? Kardec de 1855, quando foi a primeira vez para testemunhar as mesas girantes, até 1869, quando desencarnou, então um período de 14 anos, e Dr. Bezerra de Menezes, que no momento em que declarou publicamente a sua adesão ao espiritismo, que foi em 1886, e até a sua morte, 1900, também num período de 14 anos, realizaram tudo isso que nós temos hoje. Então, nós vemos aqui, não se trata de quantidade de anos, se trata de, como trabalhador da última hora, despertando nos últimos momentos, utilizar todo o potencial que possui para perseverar no trabalho, para perseverar no bem de si mesmo e da transformação da humanidade. E às vezes a gente pode falar, mas esses espíritos, você está falando de Jesus, está falando de Dr. Bezerra. Gente, o Dr. Bezerra, em 1886, ele, então, como nós falamos, faz essa adesão pública ao espiritismo. Um ano depois, entre 87 e 89, ele passou pela morte de 4 filhos. Além do seu irmão, que morreu também nesse período, e de um problema de um outro filho que passava por situações de obsessão e que sofreu a vida inteira até 1899 com esse problema também. Então, nós vemos com isso, né? Sabe, doutor Bezerra podia falar, mas meu Deus do céu, agora que eu me declaro espírita, agora que eu estou aqui nessa lide, nesse trabalho todo, você não me tira 1 filho, não me tira 2, não me tira 3, me tira 4 filhos. Será que nós não teríamos, assim, uma crise de fé? Não costumamos nós também dizer, afasta esse cálice? Ou quando passamos pelas adversidades, dizer, mas eu faço tanto bem, faço isso, faço aquilo, por que Deus não está me recompensando pela minha dedicação? É aí que vem essa perseverança, é aí que vem também, inclusive, a nossa reflexão dentro da temática desse 2º congresso, né, sobre a questão da depressão, onde nós, como trabalhadores, podemos entrar, assim, num estado emocional de desânimo, né, de nos sentirmos, assim, deprimidos, né, não na depressão clínica, que, inclusive, outros queridos amigos vão estar falando posteriormente, mas naquela emoção decorrente de situações específicas que estamos passando, que nos põe num estado depressivo. Agora mesmo na pandemia, mesmo não tendo sido atingido diretamente pela despedida de entes queridos, nós sentimos as vibrações que chegam de todas as partes do planeta, dessa dor, dessa perda, das despedidas à distância, que não puderam ser realizadas junto àquele que naquele momento partia. Então, nós nos colocamos muitas vezes nesse desânimo, questionando a divindade, nessa depressão, dizendo, mas para que adianta? Para que perseverar? A dor continua invadindo o meu lar. E é aí que nós temos que dar o testemunho. Nestes momentos, quando o Espírito Emmanuel fala que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, é que realmente o mundo nos observa para ver se nós trazemos em nós a verdadeira fé. Se nesses momentos, sim, nos abalamos, choramos, buscamos ombros amigos, porque temos sentimento, temos emoções, a dor nos visita, mas sem jamais
deixarmos nos abater pelo desânimo e por imaginar que nosso Pai de bondade e misericórdia não esteja nos enviando também o suporte necessário para seguirmos. Então, é por isso que o Dr. Bezerra começa dizendo que é inevitável que nós vivamos essas crises existenciais que são relativas à situação moral que nós temos em nosso planeta e que nós reencarnamos com o compromisso para contribuir com um momento de mudança desse paradigma de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, nós não estamos aqui para nos somar àqueles que se encontram mais endividados ainda do que nós mesmos, mas para poder auxiliá-los no resgate de si mesmo, para auxiliar nesse período de transição. E se nós nos deixamos abater, nos colocando em estados depressivos, não encontraremos força para conseguir a caminhada. Nem mesmo quando naquela mensagem magnífica das pegadas na areia, Jesus nos carrega no colo, porque estaremos ainda assim fixados apenas em problemas e não nas soluções benditas que podem nos chegar. Então ele disse que nós assumimos o compromisso de divulgar Jesus Cristo conforme as lições insuperáveis do seu evangelho. Quando nós lemos isso, são nossas escolhas. Nós escolhemos. Agora vamos pensar o seguinte. Veja que maravilha que nós já tivemos a oportunidade de escolher e de dizer sim, aceito um reencarne com um compromisso de divulgar Jesus. Que honra, que oportunidade, que representação magnífica do Pai para nos oferecer assim a bênção desse serviço. E por isso ele nos fala, não temais o mal nem os maus. As artimanhas deles duram da mesma forma com que eles, no momento que são arrebatados do túmulo e que vão despertar, infelizmente, com a consciência atormentada, com o coração partido pela oportunidade perdida. Mas muitas vezes nós ficamos só nesse foco. Ai, mas aquele faz isso, mas olha o que está acontecendo ali, olha toda. Em vez de nos unirmos na força do bem, naquela corrente de luz que vem e dissipa qualquer treva, porque estamos acompanhados. Então, por isso, ele nos convida a perseverar no bem, a nos unirmos, porque unidos vamos ser resistência, fragmentados vamos ser vencidos nos objetivos essenciais. Dr. Bezerra repete isso em outras mensagens. Em várias mensagens nós vemos Dr. Bezerra falar sobre a união, né, de sermos resistência e fragmentados, né, a casa dividida cai, né? Aí ele nos diz que nós temos o direito de discrepar, de pensar de maneira diversa, de discutir, de expor, mas nunca de dissentir. Porque nós vamos dissentir da causa. Nós espíritas somos um caso à parte, né? Cada um na sua individualidade, mas o espiritismo é imaculado. E não podemos nós, a nível individual, prejudicar essa doutrina bendita, que é a representação da bondade de Deus em nosso planeta. Me entristece muito o coração quando eu escuto pessoas falarem: o movimento espírita está comprometido. Como se falassem do espiritismo. O movimento espírita somos nós, seres humanos individuais. E sim, temos que pensar e refletir sobre as nossas ações. Mas o espiritismo segue imaculado.
Então, não falemos o movimento espírita dando indicação de que o espiritismo não irá lograr. O espiritismo seguirá. Mesmo com outra denominação, como nos disse não há muitos anos o próprio Dr. Bezerra em uma comunicação através de Divaldo. Não é o nome, o rótulo que importa. É o ideal. E o ideal espírita pertence à lei do universo, às leis da natureza. Por isso, ele pede que nós nos mantenhamos coesos com a codificação espírita, porque ela um dia influenciará o comportamento da sociedade terrestre. E veja só o que ele comenta agora, gente, que o espiritismo não é uma filosofia para determinar o número de criaturas. É uma mensagem de vida eterna para todos os seres humanos. É por isso que nós escutamos dizer que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro da religião, porque ele vem trazer os seus valores para toda a humanidade terrestre. E nós fomos convidados, assumimos o compromisso para fazer isso. Nós, os servidores. Como desistir? Como não perseverar, mesmo que a caminhada represente e nos mostre, assim, tantos desafios? Quando nos lembramos, inclusive, de Paulo, como dizia, por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço? Mas não podemos nos deter nas nossas contradições, nos nossos conflitos interiores. É seguir adiante, reconhecendo as próprias fraquezas e imperfeições, mas não se deixando vencer por elas. Porque essa barca terrestre continua sob o comando do Nauta Jesus e na sua marcha inexorável vai aportar no país da regeneração. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Mestre Jesus, governador de nosso planeta, conduzindo essa barca terrestre e, indubitavelmente, conduzindo todos aqueles que trabalham para que o bem prevaleça em nosso planeta. Mas, numa outra mensagem, Dr. Bezerra também nos adverte a respeito de não adiarmos, não temos mais tempo. Agora já não é mais nem a última hora, já estamos nos últimos minutos. E aí, veja como nos diz Dr. Bezerra, disputemos a honra de fazer parte da sua tripulação na condição de humildes colaboradores. Já pensou disputar essa honra? Imaginar que estamos naquela nau, que vem Jesus em direção a nós, e nós ali, aquelas crianças em verdade, em espírito ainda, brigando pelas picuinhas, querendo pegar o primeiro lugar, e Jesus nos olhando com aquele olhar dócil e como nos diz, na casa de meu Pai há espaço para todos. No coração daquele que ama incondicionalmente, não existe privilegiados, porque todos recebem o mesmo quantum de amor que radia deste amor universal. Por isso nos convida Dr. Bezerra a nos darmos as mãos em qualquer circunstância, que não nos deixemos levar pela sensibilidade exacerbada, o melindre, nascido do egoísmo.
E nos mostra que agora é o grande momento de decisão. Não há mais lugar para titubeio, para postergar a realização do ideal. Já muito nós vimos fazendo, postergando esta oportunidade. Numa comunicação psicofônica aqui nos Estados Unidos, há coisa de uns 6 anos, Dr. Bezerra nos disse que nós estávamos numa reunião que tínhamos com 70 trabalhadores, que aquela era a nossa última oportunidade. Para todos nós agora, que conseguimos a bênção do reencarno, que conseguimos a bênção de conhecer e receber os ensinos espíritas, para nos auxiliar não só para não cairmos ainda mais, mas também para, através do serviço da caridade, distribuirmos assim as bênçãos. Dias tumultuosos, muito tumultuosos, diríamos. Mas o Dr. Bezerra diz que essas são as feridas cicatrizadas que se transformarão nas condecorações, que vão constituir o passaporte divino para entrarmos no grande lar em paz. O momento da nossa partida, não sabemos quando chegará, mas sabemos que chegará. E poder retornar em paz, como aquele que diz: eu sim procurei impor em silêncio as minhas fraquezas, os meus ciúmes, as minhas imperfeições, as discórdias, para não me distrair do serviço, porque tudo isso nos distrai do serviço. Enquanto estamos preocupados com o que o outro está fazendo, o que o outro vai fazer, o que isso, aquilo mais, nós nos dispersamos. Por isso ele nos fala: leve Jesus convosco e vivam Jesus, ensinando a doutrina de libertação e dela fazendo a nossa bússola. Pois Jesus precisa da nossa voz para poder levar a sua verdade a todos, através da ação do bem. Que não pensemos mais: amanhã, amanhã. É hoje. A hora certa para ajudar é agora. É essa oportunidade que estamos tendo. E nós queríamos também trazer agora, vejam só a sensibilidade deste nosso querido benfeitor. Quando nos diz: sabemos das vossas lutas, dos vossos testemunhos silenciosos, das lágrimas vertidas ante o que desejais realizar e o que lograis fazer. Nos mostra que nos acompanha, que compreende as dificuldades que vêm de fora, mas também das nossas próprias dificuldades, pois queremos fazer e não logramos, porque não encontramos ainda em nós a possibilidade de fazer. Não poucas vezes, com os vossos guias espirituais, vos enxugamos o pranto e vos apontamos o rumo no oceano bravio a ser conquistado, para que fossem encontradas as terras da promissão. Então, nesses momentos, como nós falamos, aonde as dores do mundo, os desafios, mesmo na disseminação do bem, nos chegam,
ter essa certeza, a palavra do benfeitor que diz que conhece as lutas, os testemunhos silenciosos, as lágrimas e que não nos deixa sós para enfrentarmos tudo isso. Porque aqueles que se unem no bem com o único intuito de fazer com que o amor do Cristo, a sua luz, prevaleça em nosso planeta. Como oferta a nosso Pai Celestial, estamos imantados uns aos outros por essa energia de servir. Por isso, o não vacilar. E Kardec, fazendo uma menção especial a nosso mestre de Lyon, e ao seu dia, aos dias que celebramos, o seu retorno à vida maior, o seu nascimento, a vida da matéria. Numa mensagem na Revista Espírita de novembro de 1869, ele fala sobre os desertores, que é aquele servidor que não persevera. E nos diz, é dentro dessa luta incessante contra os preconceitos firmados, contra erros acreditados, que se aprende a conhecer os homens. Eu sabia que ao consagrar-me à obra de minha predileção, que me expunha ao ódio, à inveja e ao ciúme dos outros. Então, nós imaginarmos que quando nós estamos com o propósito do serviço, de perseverar como servidor no bem, que nós não vamos encontrar isso, que Kardec não encontrou isso. E é mais esta lição que o nobre codificador nos traz e segue dizendo: o caminho se achava inçado de dificuldades, que de contínuo se renovavam, nada podendo contra a doutrina. Atiravam-se ao homem, ele, mas por esse lado eu me sentia forte, porque renunciara à minha personalidade, colocando o ego de lado, compreendendo que a tarefa era grandiosa e ele apenas um humilde servidor, por mais grandioso que nos pareça e que nós reverenciemos Kardec por tudo que realizou por nós, pela nossa humanidade. Constantemente sofrendo essas dificuldades, mas perseverando como servidor do Cristo. E ele dizia que me importavam os esforços da calúnia, a minha consciência, a grandeza do objetivo me faziam esquecer de boa vontade as urzes e os espinhos da estrada. Os testemunhos de simpatia e de estima que recebi dos que me souberam apreciar constituíram a mais estimável recompensa que eu jamais ambicionara e que seguimos até hoje, Kardec, entregando a você esses testemunhos de simpatia e de estima, porque não sabemos aonde estaríamos se não tivéssemos recebido essa terceira revelação, Consolador prometido, de mãos de mentes tão capacitadas, didáticas, mas com a simplicidade que consegue atingir e chegar com a mensagem a todos nós, a todos os corações, dos mais intelectuais aos menos intelectuais. E aí Kardec é que nos dá a lição de como perseverar. O que fazia nosso Kardec quando se encontrava sob essas aflições, o peso? Ele dizia: quando me sobrevinha uma decepção,
uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, donde eu divisava a minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então, queridos amigos que agora nos acompanham, que estamos unidos nesta onda mais poderosa que a internet, que nos leva para todos os lares, mas que estamos imersos na energia do Cristo governador de nosso planeta, que nos unimos agora como humildes servidores, quando compreendemos que foi-nos sim dada a oportunidade para nesta existência estarmos onde estamos. Sérios compromissos que assumimos com as leis da vida, o de servir a Jesus, colocando de lado as nossas próprias necessidades, como trabalhadores que somos, servidores humildes que somos. Toda a mensagem que nos chega é uma mensagem de nos lembrarmos que necessitamos uns dos outros, que necessitamos colocar as nossas diferenças de lado, unirmos para que essas sementes do bem possam germinar em todo o nosso planeta. Muitas são as regiões onde a terra ainda está um pouco árida, onde necessita um pouco mais do suor de nossas frontes, representando a abnegação e o curvar dos nossos desejos a ceder os impulsos inferiores que ainda habitam os nossos espíritos imortais. Não nos deixemos abater pela negatividade. Por pensamentos que possam nos levar a duvidarmos da nossa capacidade de servir. Mas que sempre elevemos os nossos pensamentos ao alto, para que em prece, nos utilizando da sublime prece que Kardec mesmo fez, ao se dirigir ao Espírito Verdade, quando lhe apresentava o título, sim, de missionário, que teria a sua missão a realizar. E nós aqui, com o título apenas de pequenos servidores, mas para trabalharmos unidos nesta grandiosa missão. Então Kardec, dirigindo-se ao Espírito Verdade, por toda a proteção e esclarecimento, diz: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento de teus desígnios,
faça-te a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não se desfacelará. As forças talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Ó Mestre amado, amigo de todas as horas, a quem desejamos servir, ofereça a nós a oportunidade, auxilia-nos também a não deixarmos-nos dominar pelas nossas fraquezas físicas, sim, mas especialmente pelas nossas fraquezas morais, porque queremos te servir, queremos estar unidos nesta grande mensagem, neste grande momento de transição e de amor, para que os corações se alegrem e a tristeza não mais habite em nossas almas. Obrigada a todos, obrigada Kardec, amigos espirituais, Dr. Bezerra, Jesus amado, por toda esta oportunidade bendita, que assim seja. Agradecemos a nossa querida amiga Jussara Korngold pela palestra esclarecedora e motivadora para todos nós que buscamos ser os servidores humílimos da obra de Jesus. Obrigada.